Paz do Senhor, caros seminaristas, bem-vindos a mais uma aula da nossa matéria de Cristologia. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso pela Academia Bíblica Teológica Gamaliel. É sabido que estamos abordando a matéria da teologia sistemática chamada Cristologia, a doutrina de Cristo. Nesse vídeo eu quero dar continuidade àquilo que foi introduzido naquela primeira videoaula que nós tivemos. Então, eu espero que todos tenham assistido a primeira aula. Foi uma aula de apresentação e demos início uma pequena introdução sobre o assunto, mas neste vídeo eu pretendo dar continuidade com vocês nessa excelente matéria chamada Cristologia, a doutrina de Cristo. Pois bem, caro seminarista, neste vídeo eu quero dizer também que trataremos a respeito dos nomes e títulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nomes e títulos. Por quê, professor? É necessário nós entendermos que a Bíblia, quando se refere à pessoa de Jesus Cristo, ela expõe vários títulos, vários nomes para se referir à pessoa de Jesus Cristo. Tudo bem? Então, nesta aula nós iremos analisar alguns destes nomes para a nossa compreensão dessa matéria. Nós começamos aqui com o nome Jesus. Vocês podem perceber aqui, ó, o nome Jesus. Circulei aqui e eu falei na última aula, e quero tornar a repetir, que este nome, ele designa, ele retrata, ele apresenta a pessoa, a existência do Filho de Deus. Qual professor? Como assim, professor? O nome Jesus, ele está se referindo em aqui de natureza e H de humana. Se você quiser notar no seu caderno. Então, o nome Jesus está se referindo à natureza humana do nosso Senhor. Então, designa a pessoa, a existência do Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, está se referindo à natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Quando nós lemos em Mateus capítulo de número 21, capítulo de número 1, versículo 21, o anjo do Senhor, ele diz algumas palavras a José. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o anjo, quando ele se apresenta a José, depois de já ter se apresentado a Maria, ele diz que o nome do filho que Maria esperava seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, quando nós nos deparamos com esse nome na Bíblia, queridos seminaristas, devemos ter a ciência de que está se referindo à natureza humana, nosso Senhor, aquele que veio ao mundo, o Filho de Deus, encarnou-se no ventre de Maria e veio ao mundo. Nós temos também outro nome seguido de um título. Quer dizer, o mesmo nome, né? Mas seguido de um título. Agora não é mais somente Jesus, e sim Jesus Cristo. Quando nós nos deparamos com o nome, com o termo Jesus Cristo, nós entendemos, ou devemos entender, que o nome Jesus Cristo juntamente com o título, né? O nome Jesus, juntamente com o título Cristo, está se referindo a quê, professor? Está se referindo, está ligado, está designando o nosso Senhor, o Filho de Deus, como Salvador universal.
o Salvador, o Jesus Cristo, o ungido de Deus, aquele que veio ao mundo para exercer uma missão, uma obra. Quando nós nos deparamos, então, com o termo Jesus, entendemos que está se referindo à sua natureza humana. Quando nós nos deparamos com o nome Jesus e com o título interligado, Jesus Cristo, nós percebemos que está se referindo a quem? Ao Filho de Deus. Sim, a Jesus, mas como o Salvador universal, aquele que veio ao mundo com uma missão para com a missão de resgatar a humanidade, como o anjo revelou a José, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por quê? O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí, Jesus Cristo, a ideia de Salvador, a ideia de Messias. Os judeus, eles esperavam e esperam por um Messias. Pena que não creram em Jesus Cristo como um Messias. Só que Jesus, ele realizou a sua obra, realizou o seu sacrifício para a salvação universal de todo aquele que nele crê. Tudo bem até aqui para a nossa compreensão? Então, Jesus se refere à natureza humana, e Jesus Cristo também se refere ao Filho de Deus, no sentido da sua obra, do seu ofício, da sua missão, o Salvador universal. Vamos para o próximo slide para nós estarmos tendo uma melhor compreensão dos nomes e títulos de Jesus. Quando nós, eu destaquei aqui três. Agora, quando nós nos deparamos, professor, com esse título, Senhor, esse título, Senhor, que no grego é Kyrios, ele está falando de alguém que tem autoridade. Ele está se referindo a alguém que tem o que, professor? Alguém que tem autoridade. Está se referindo a alguém supremo, que tem supremacia. Pode se referir só a isso, professor? Não. Pode se referir também, em outras ocasiões, a um senhor de escravos, alguém que tem poder, que tem autoridade. Para vocês entenderem, a própria tradução do Antigo Testamento para o grego, que é chamada de Septuaginta, ela utilizou esse termo, Kyrios, para se referir ao tetragrama, ao nome de Deus. Então, quando você encontra no Antigo Testamento o tetragrama, aquilo que está relacionado ao nome de Deus, na tradução da Septuaginta, você percebe através desse nome aqui, Kyrios. Então, você percebe que a Septuaginta também utilizou esse termo Senhor para se referir ao tetragrama, correto? E percebemos também que é o título dado a Deus, ao Messias. Então, esse título, Senhor, foi dado também a Jesus. Kyrios também foi dado ao nosso Senhor, ao Filho de Deus. Quando, professor Tiago, me dê um exemplo na Bíblia. Pois bem, quando nós vamos para. Deixa eu colocar uma janela aqui para vocês, outra janela. Quando nós vamos para. É, deixa eu ver aqui. Quando nós vamos para Lucas. Quando nós vamos para Lucas. Quando nós vamos para Lucas. Só um minutinho. Quando nós vamos para Lucas.